gente já começa no Apocalipse. Olha, está escrito, você não vem com essas novidades aí não, porque está escrito que você não pode acrescentar nada e não pode tirar nada da Bíblia. É assim que se diz, né? Por isso que eu fiz um percurso mais ou menos histórico dos Gênesis ao Apocalipse, dos principais textos que falam sobre isso, porque a gente precisa compreender algumas coisinhas para que a gente tenha paz, não só para anunciar o Evangelho, a palavra eterna que é Jesus, como também a gente precisa ter paz para receber isso. Porque a gente está sempre na questão do temor, até porque os textos que a gente leu, né? Em um, a mulher está sendo enganada. No outro tem uma ameaça. Não acrescentes nada à palavra de Deus, que toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo. Então, se você acrescentar, você está lascado. Aí o outro chega a Deus para o profeta e fala assim, come o que você acha, come o livro, come o rolo. Né? E no Apocalipse você tem aquela coisa, olha, quem acrescentar alguma coisa vai ter acrescentado os flagelos. E quem tirar alguma coisa também vai perder correspondente aos flagelos. E a gente desenvolve essa tradição milenar, primeiro, de achar que toda vez que você está falando de livro ou de palavra, ele está falando deste livro e do que está escrito aqui. Né? E isso para nós que estamos tentando fazer valer mais um dos aspectos do novo nascimento, do arrependimento, para nós isso é um fato, porque qualquer coisa que você fala, você já é suspeita. Você está acrescentando, você está vindo com modinha. Né? O pastor piedoso, há 30 e tantos anos falando das coisas de Deus, aí ele usou a expressão que dava a entender que as coisas tinham que ser atualizadas. Aí pronto, virou um herege. Até hoje eu tenho amigos pastores que zombam disso, nem entenderam o que o cara falou, mas agora vai atualizar a Bíblia. Na cabeça deles, Bíblia não pode ser atualizada, o que está escrito não pode ser atualizado. E as razões que essas pessoas apresentam estão nessas 4 referências. Na primeira, começou a desgraça da humanidade, porque a mulher foi conversar com alguém que perverteu a palavra de Deus, né? Porque a serpente, que é o capetônio, chega assim, é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E aí a mulher, tentando ser justa com a palavra que ela recebeu, vai falar, não é verdade não. Deus falou que a gente pode comer de tudo. A gente só não pode nem tocar na árvore que tem um fruto proibido. Que também Deus não tinha falado isso, mas ela já tinha caído no ponto da serpente ali, né? Ali ela já tinha sido cooptada. Olha, Deus até falou que podia fazer tudo com as árvores, só não podia comer do fruto proibido. No caso do Ezequiel é aquela coisa, ou você come do rolo desse livro, ou você está lascado. Come isso aí, essa coisa bizarra. E essa metanoia, esse arrependimento, seres humanos comuns não comem livro, mas você vai comer livro. Aí você pega o pastor Lucinho e vai cheirar a cocaína no livro. Né? Aí o pastor Lucinho, que nesse dia virou pastor Luciferzinho. Né? Porque aí você acha que o profeta Ezequiel é doido, porque ele tem uma visão de ele ter que comer um livro, e começa a falar que ele é Jesus Freak. Jesus Freak é tráfico de Cristo, tô louco com Jesus, isso aqui é a minha carreira, Né? Não sei se você lembra, virou moda isso aí, virou evento no Mineirinho, né? Quando as nossas crianças aqui tinham entre 10 e 9 anos de idade. E no final, você tem essa ameaça que fecha a Bíblia, né? A Bíblia é fechada com a ameaça. Quem acrescentar vai ter os flagelos acrescentados. E quem diminuir, se tirar qualquer coisa, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, né? Então vai comer menos, vai se alimentar menos. Agora, a primeira coisa interessante desses 4 textos é que eles estão numa situação mítica, né? O que é a situação mítica? Eles estão, na linguagem polissêmica, numa situação de visões, né? Não é porque é mítico que vai ser mentiroso, mas é porque é mítico que, de um lado, você está vendo o lado que não se vê da verdade, você está vendo o lado que a gente não vê da realidade, né? Não foi a serpente que falou com a mulher, mas é o diabo que fala conosco desde sempre. E nos nossos melhores meios, nas nossas melhores sensações, está tudo ali, aquela conversinha, os exageros que nos fazem sentir culpa,
né? A gente tem culpa de ser humano. Ao mesmo tempo, a gente não tem culpa de ser humano fora de Deus, que é a velha proposta da serpente que está no texto mítico. No segundo episódio, você tem um provérbio, porque a primeira pergunta que você precisa fazer está escrito assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam, nada acrescente às suas palavras. Aí a primeira pergunta que deveria tomar conta é: mas o que é que ele está chamando de palavra de Deus? É o rolo que estava no templo? O que ele está chamando de palavra de Deus? Né? Por sinal, um provérbio de Salomão. E na verdade, Salomão foi aquele homem que recebeu a palavra de Deus de maneira bem personificada do seu pai Davi, né? Davi foi o homem que, para ir na guerra, para voltar na guerra, para planejar a construção do templo, para planejar a construção da casa dele, para recolher um monte de objetos lá de Hadadezer, rei da Síria, ele fez isso tudo consultando a Deus. Então Salomão ficou assim: meu pai é doido, mas a loucura do meu pai é que ele fez isso tudo que ele fez foi palavra de Deus, e Deus não se deixou ocultar, porque depois que Davi morre e passa o reino dele para o Salomão, aí Deus vem para Salomão e fala assim: olha, eu escolhi você para substituir o seu pai. Seu pai queria fazer um monte de coisa aqui, mas eu não deixei ele fazer. Mas agora eu vou mandar pessoas para você. Aí para o Salomão construir seus palácios, seus templos, suas grandes obras, ele fez isso tudo ouvindo a palavra de Deus. Não foi nada escrito no rolo, foi palavra de Deus. Isso foi uma coisa tão poderosa que é daí que a gente tem até a maçonaria tentando ter uma raiz judaico-cristã, né? Porque ela vai falar assim: como é que começa a maçonaria? Começa-se com antigos construtores, que eram os marceneiros, que eram as construções de madeira. Começa-se com construtores consultando divindades, porque eles leram na Bíblia que teve um tal de Irão Abi que construiu coisas para o rei Salomão. Ué, quer dizer que toda a construção de Salomão foi feita com consultores consultando divindades? Aí então nós vamos consultar as nossas divindades. Aí vem aquele horário de divindades, né? Bafomé, que é o mais queridinho do Michel Temer. Você vai ter um monte de divindades que você julga serem divindades, incluindo o Deus cristão. E aí você vai consultando as divindades, e o primeiro sinal de que você está ok com a divindade é que de um lado você contribui muito, de outro lado você faz muitas promessas, e a prosperidade material ela é visível. O Salomão, para ele falar assim, toda a palavra de Deus é pura, ele está falando assim: eu cheguei até aqui ouvindo as palavras de Deus, seja através dos sacerdotes, seja através daquilo que o meu pai me legou, seja através de um construtor que construiu meus palácios e minhas coisas. Tudo foi palavra de Deus. Quer dizer, não acrescenta nada não. E aí ele vai dizendo isso. Só que ele tinha uma experiência mística. A gente abandonou a experiência mística para ficar com a experiência concreta, material de um livro que está acabado. E que até falar isso você já promove inimigos. Porque, o cara está banalizando a Bíblia. Eu não sou daqueles que diz que isso aqui não é palavra de Deus. Mas eu preciso ser honesto e dizer que isso aqui é um dos aspectos das muitas manifestações da palavra de Deus. A palavra de Deus se manifesta lá no Éden, depois ela se manifesta de maneira escrita lá com Moisés, e depois ela vai se manifestando nos profetas, e aí os profetas vão fazendo a palavra virar livro, e quando a palavra vira livro começa a ter problemas, né? Porque de acordo com as etimologias francesas, embora a gente goste de ficar falando só do grego e hebraico, mas as etimologias francesas, écrits, ou escritos vêm também de restos, né? Os psicanalistas que gostam disso, né? Os écrits de Lacan, que Lacan dizia assim: isso aqui chama écrits, escritos, porque isso aqui é o resto. Isso aqui é o que restou de uma verdade muito mais ampla. E eu acho que ele acerta demais quando ele fala isso, porque quando você está lendo aqui um texto bíblico, você está lendo o resto. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas pegam o resto e querem eternizar o resto. Não, o resto é o que Jesus falou: observe as escrituras, que vocês julgam que elas têm a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Mas até quando a escritura está testificando acerca de Deus, da sua palavra eterna, do verbo eterno que é Jesus, que Jesus é a palavra eterna de Deus, ele está fazendo isso de forma muito restolhal, é um restolho, é um restinho. Está escrito é resto, porque
Aqui você não tem a emocionalidade do negócio, aqui você não tem a fotografia do acontecimento, aqui você não tem um monte de coisa. Aqui você tem o portal para se relacionar com a palavra viva que não para na letra. A palavra viva, por isso também não é nenhum um desestímulo, né, que a gente deixe de ler a Bíblia. Pelo contrário, tudo começa, no sentido concreto, cotidiano do termo, é com a leitura da palavra. Né? Com esse texto pobre, misógino, racista, capitalista, é o contexto que o livro está escrito. Mas apesar do livro estar escrito assim, porque esse é o mundo das bestas, é o mundo anticristo, o verbo eterno salta quando você começa a ler. Porque você começa a ler uma coisa que escribas e fariseus nos legaram, mas quando você começa a ler, o Espírito que fala com você, e ele fala com você independentemente das Escrituras, ele vai fazer você entender o que você tem que entender aqui. Esse é um terreno que os teólogos morrem de medo, que pastor morre de medo, que padre morre de medo, que pai e mãe morrem de medo. Porque você fala assim, mas aí você está muito místico nisso aí lá. E se o menino tiver uma alucinação e achar que é Deus? Que pensamento idiota! Eu confio em Deus ou não confio? Que é Deus quem vai visitar a gente até na nossa loucura. Porque louco aqui todo mundo é. Né? Tem cada vez mais consciência que a performatividade da minha fé, ela passa por alguma estrutura neuronal, seja ela autística, seja ela TDAHística, seja ela esquizofrenística. Ezequiel, um dos que a gente leu aqui agora, se ele fosse passar por qualquer psiquiatra, ele sofria de esquizofrenia, porque o homem para ter visão esquisita. Né? Para começar, que um cara que tem uma visão que estava comendo um rolo e todo o ministério dele começa porque ele se viu comendo um rolo, aí você ia dos psicanalistas aos psicólogos. Ele se viu comendo um rolo, é só mudar a última vogal, que você entende o sentido desse profeta. Os psicanalistas de botequim. E os psiquiatras, cara, o cara, olha no que se baseia o seu ministério. Você sonhou que você estava comendo um rolo? É isso que se baseia o seu ministério? E aí o que a gente faz? A gente joga Deus que está dentro da Bíblia fora e a gente fica com o quê? Com as nossas produções científicas que são tão maravilhosas quanto em si mesmas fugazes. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.